Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live aí ao vivo. E hoje temos um convidado muito especial. Gente, a gente vai falar aqui de uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica. Conheci ele aí em um evento onde estávamos juntos, criamos ali aquela conexão, fizemos aquele network e pude conhecer um pouquinho da história dessa pessoa que vai estar aqui hoje trazendo e transbordando muito sobre sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. E eu falo para vocês, fica até o final, porque o homem é grande, o homem é gigante, o homem é um monstro. E tem um intuito no coração dele, ele tem um propósito fantástico. E ele vai estar aqui agora. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Fabrício Dantas. É o cara do posicionamento. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito boa noite, tudo bem? Fala, boa noite, André. Tudo ótimo, meu irmão. Uma satisfação imensa tá aqui participando dessa live com você. Tá transbordando aqui na vida das pessoas. Esse é o maior propósito, né, não? É transbordar, é contar o nosso testemunho. É isso aí, Fabrício. Muito bom, cara. Olha, quando eu escutei você a primeira vez falando da sua história, eu fiquei assim bem reflexivo, porque são poucos que têm a sua coragem. E agora, sem mais delongas, o povo quer saber, o Brasil quer saber, o mundo quer saber. Você tem sua mensagem a entregar. Você tem sua experiência. Você tem seu propósito. Você tem sua missão. Conte-nos um pouco sobre esse propósito, sobre a sua trajetória até chegar aqui, né? Sobre os seus planos, sobre os seus projetos. E eu quero começar perguntando, né? Fabrício, foi fácil sair da sua cidade? Porque você mora muito longe de Barueri, né? Hoje você mora em Barueri, é isso? Fala para nós aqui. Isso mesmo. Antes de vir para cá, eu fui para Goiânia, né? Como eu te contei. Cara, fácil não foi não, viu? Principalmente eu que demorei muito para sair da casa da minha avó, né? Que eu morava com meus avós. Oi. Fabrício, conta primeiro. Qual era a cidade que você morava, né? Que é uma cidade, já vou adiantar para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Gente, ele morava numa cidade que tem jacaré, tem sucuri, tem aranha, tem capivara, onça, e aí ele vai falar para nós. Fabrício, conta para nós. Então, eu vivi a minha vida inteira em uma cidadezinha que dizem que tem 13 mil habitantes, né? Que chama Guiratinga, Mato Grosso, lá no Mato Grosso. Cidadezinha pequenininha. Antes de ir para Goiânia, eu já estava morando numa cidade maior, mas fiquei lá uns 8 meses. Porém, a minha vida inteira foi nessa cidade de Guiratinga. Cidade pequenininha. E aí, Fabrício, você morando nessa cidade, você estava num contexto de ambiência, você estava vivendo ali, né, a sua vida, eu não sei se você, naquele momento, tinha um propósito. E aí, até que você acabou conhecendo aí, né, uma figura que está transformando, impactando muitas vidas.
e você falou, preciso conhecer essa pessoa? Ou isso foi antes ou foi depois da sua jornada até Goiânia? Conte-nos aí, Fabrício. Isso foi antes de eu ir para Goiânia, né? Foi onde que eu comecei a tomar umas decisões meio doidas da vida. Porque antes disso eu tinha a cabeça, o cérebro pequenininho. Eu vivia totalmente numa bolha, né? Com limitações, e tá tudo certo. Era o ambiente, eu tava no ambiente junto com as pessoas que eu vivia a minha vida inteira, não tinha como ter uma mudança de mentalidade vivendo no mesmo lugar a vida inteira, com as mesmas pessoas. Você vai pensar de forma igual a vida inteira, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, só que aí depois depois que eu mudei da minha cidade, que eu fui morar numa cidade maior, e aí eu conheci o mercado do digital, né? Depois eu conheci o Endo Carvalho e depois eu conheci Pablo Marçal, que aí foi através de conhecer as pessoas, que aí que eu fui entender que eu tinha um propósito, porque antes eu nem tinha noção de propósito, nem nada do tipo. Só depois que eu fui começar a escutar as pessoas, inclusive o Pablo Marçal, foi aí que eu comecei a mudar a mentalidade, a entender de propósito, a entender que eu tinha um chamado, entendeu? A ter um relacionamento maior com Deus. Fabrício, até então, né, você estava vivendo ali uma vida como todo mundo vive, né? Assim, fazendo suas coisas, estudando, trabalhando, não sei o que você fazia nessa época. E aí você conheceu o mercado digital aí, que tem grandes nomes, né? Como você falou aí, o Érico Rocha, o Wendel Carvalho, que são fera aí no digital. E quando você viu isso pela primeira vez, ardeu o seu coração. Nesse momento, você ainda não tinha conhecimento sobre posicionamento, sobre marketing pessoal, sobre marketing digital, sobre missão, propósito, valores. Pelo jeito aí você também não exercia aí a sua fé e vivia ali na mesmice, né? A gente aí no desenvolvimento humano, a gente costuma falar que a mesmice é uma vida mediana, ou seja, uma vida medíocre, né? Porque você vive sem sentido, as coisas não fazem sentido, você não tem um propósito, você não tem uma alavancagem aí nos seus planos, nos seus projetos, nos seus negócios, na sua vida pessoal. E isso virou um jogo a partir dessa visão que você teve aí, desse mundo, né, tão fantástico que é o mercado digital. E daí por diante você conheceu o Pablo, né, o Pablo Marçal, que é um cara que tem feito aí um fantástico trabalho, né, impacta a vida todos os dias aí, através da sua experiência, do seu conhecimento, transborda muito. E como é que foi isso para você? Você foi até Goiânia para conhecer ele, porque numa cidade de 3 mil habitantes, eu creio que se o Pablo Marçal pisasse os pés lá, seria para pescar, para ter um desfrute, mas menos para fazer ali, de repente, um trabalho, porque seria poucas pessoas. Hoje 3 mil pessoas, o Pablo atende lá na plataforma dele, né, nas palestras dele. Fala para nós aí como é que foi isso para você. Então, aí logo que eu conheci ele, comecei a consumir muito conteúdo dele e aí Deus começou a falar muito comigo através do conteúdo dele e através da minha busca mais aprofunda, né? Porque aí eu fui começar a exercer minha fé
exercer naquilo que eu já acreditava. Comecei a ler Bíblia, a orar mais intencional, como eu estivesse falando com uma pessoa mesmo, com um amigo, algo do tipo, esse tipo de oração. E aí, através dos conteúdos dele, Deus foi falando comigo, e aí foi onde que eu vi uma oportunidade de ir no evento dele lá em Goiânia, né? Que o nome do evento era o Chamado dos Generais. E aí eu falei, não, eu tenho que ir nesse evento, mexi os pauzinhos lá no Mato Grosso, que até então eu estava morando lá ainda. Porém, eu já tinha tomado a decisão de mudar de lá, né? Eu já tinha mexido e em mim eu já estava decidido a mudar de lá. Aí, como eu estava com essa decisão, quando eu fui no evento, eu já fui de mala pronta para vir aqui para Barueri, né? E aí eu fui lá para Goiânia, fui pro evento dele. Foi onde que eu achei que eu ia achar um evento de desenvolvimento pessoal, de digital, totalmente ao contrário. Ali foi totalmente espiritual. E aí, nesse evento, Deus falou muito comigo. E eu acabei me batizando no evento dele. Aí acabou que eu tinha tomado a decisão para vir aqui para Barueri, porém as coisas não aconteceram conforme conforme eu planejei. Eu acabei voltando para o Mato Grosso para resolver algumas coisas que eu tinha para resolver lá. Fabrício, vamos lá. Você me falou uma coisa e assim, eu achei muito engraçado o que você falou, né? Sério. Mas antes de eu entrar nesse assunto, tem muita gente que acha que o Pablo Marçal é um coach, é um charlatão, porque ele vende os cursos dele, né? Ele faz muitas palestras, ele tem as imersões dele, e não compreendem, né, o quanto que o Pablo traz Deus, Cristo, para o contexto, né, da vida dele. E é interessante aí, porque você conheceu a Cristo através do Pablo Marçal, que muita gente aí, muitos religiosos, muitas pessoas medíocres, que estão só vivendo a sua vida, não fazem nada, não produzem nada, não produzem um livro, não produzem um artigo científico, não criam aí um movimento para poder impactar vidas, e muitas vezes estão numa igreja que sequer faz aí uma campanha que seus pastores chamam para poder fazer ali um trabalho missionário no seu bairro, entregar um folhetinho, falar do amor de Jesus, pregar nos lares, fazer um convite, e as pessoas não fazem isso, né? Mas condenam demais o Pablo Marçal, e ele é um cara fantástico, é incrível. E estou conhecendo o Pablo Marçal mais profundamente agora, né, recentemente. Eu já tinha conectado com o Pablo Marçal, mas assim, de uma forma bem rasa, não era tão profunda como está sendo agora. E eu falo para você que eu gostava do conteúdo dele, mas eu não seguia assim de falar assim, vou assistir as lives, vou assistir a palestra dele, mas um conteúdo ou outro que eu via o Pablo falando na internet, aquilo mexia comigo também, só que eu nunca fui de seguir ele. Cara, mas agora convivendo um pouco mais com o Pablo, eu tenho visto assim o quanto ele faz a diferença na vida de milhares e milhões de pessoas. O Pablo Marçal só no Instagram dele, de seguidores, ele tem para mais de 10 milhões. Então, assim, é um cara que realmente é fora da caixinha, sabe o que fala, né, sabe o que faz, e ele tem aí feito muitas coisas boas em pró das pessoas. E aí, assim, eu vi que você me contou que você falou assim, eu preciso conhecer
Pablo Marçal e eu quero, né, ir para perto dele. Eu quero conhecer um pouco mais, quero me desenvolver um pouco mais. E aí parece que teve praticamente um pulo aí, um salto, né? Literalmente falando. Como é que foi esse salto aí? Conta para nós como foi isso, Fabrício. Pois é, quando eu fui lá pro evento dele, né? Eu tava na minha cabeça, porque eu já tinha tomado a decisão de vir morar aqui em Barueri, em Alphaville, né? E aí eu tava na minha cabeça, falei, cara, eu preciso de uma carona de Goiânia para São Paulo. E eu tinha visualizado, antes de ir para Goiânia, eu tinha visualizado, não sei se foi num sonho ou foi numa mentalização, mas eu dentro do jatinho com ele. E aí eu falei, cara, eu vou para São Paulo no jatinho dele, você vai ver. E aí foi onde que lá no evento eu fiz a doidura de... eu senti fortemente meu coração. O coração parecia que ia sair fora da boca. De pular na frente dele e fazer uma doidura lá pra... na minha cabeça eu falei, eu vou fazer isso e aí vou chamar a atenção dele e aí eu vou pedir uma carona pra ele, né? No jatinho dele, pra ir pra São Paulo. Aí acabou que eu tive a coragem, fiz essa doidura, mas aí eu não consegui falar com ele. Outros rapazes, foi dois Marcos, eu acho que foi o Marcos Perguntes e outro Marcos lá que não anda mais com ele, que chegaram. Ele até me viu, né? Ele só olhou assim e falou, vê o que ele tá precisando aí. Ele meio que assustou assim, falou, não, vê o que tá precisando aí. Aí um desse Marcos foi lá, conversou comigo, aí perguntou o que eu precisava. Eu falei, cara, eu preciso de uma carona pra São Paulo. Aí falou, ó, você vai fazer network, tem muita gente de São Paulo aqui, tem caravanas aqui, com certeza você vai, com esse network você vai conseguir. Foi aí onde que, da mesma hora que o meu coração tava querendo sair pela boca, ele veio uma paz, sabe? Veio uma paz, e aí eu coloquei a mão na consciência, eu falei, cara, tem algumas coisas para resolver mal resolvidas no Mato Grosso. Aí foi onde que eu falei, não vou para São Paulo agora, eu vou resolver o que eu tenho que resolver no Mato Grosso. Foi onde que eu decidi voltar para o Mato Grosso para resolver, né? Muito bem, muito bem. Bom, eu achei fantástico essa parte da sua história, porque assim, eu não falo que você fez uma loucura, eu acho que você teve audácia, né? O Pablo Marçal gosta disso, né? Você teve coragem, muita coragem, e isso é muito bacana. Para quem quer crescer, precisa de ter coragem, precisa de realmente se posicionar e saber o que quer, porque você só vai alcançar aquilo que você almeja, você só vai alcançar quando você faz, quando você se arrisca. E isso foi fantástico, né? Porque realmente você se arriscou e alcançou aí. E aí você não foi para São Paulo, você voltou para sua cidade, resolveu o que tinha que resolver. E aí isso passou quanto tempo até você vir para São Paulo novamente? Novamente não, né? Você estava em Goiânia, queria vir para Barueri, queria vir para São Paulo, mas voltou lá para o Mato Grosso. E aí isso levou quanto tempo para você sair do Mato Grosso e voltar para São Paulo? Ou você foi para Goiânia de novo? Conta essa parte da história para nós. E voltando no que você falou aí, só para completar, cara, quer dar certo da vida, vai ter que ter uma pequena, como que eu posso dizer? Você vai ter que ter uma gota de ousadia, senão não vai não, viu?
Eu tiro como exemplo essa questão de ousadia o Marcos Paulo, né? Que ainda é sócio do Pablo, né? Que fez centenas de milhões junto com ele através do digital. A história dele é que ele pulou na frente do carro do Pablo para chamar a atenção dele. Mas então, vamos lá, né? Respondendo sua pergunta aí. E aí, no evento lá, fiquei até o final, acho que umas 2 horas. Como eu te disse, né? No final lá teve o batismo. Não tinha roupa adequada para batizar. Fiz um network lá, arrumei a roupa, me batizei. Foi a melhor decisão da minha vida. E aí, no final, eu fiquei rodado, porque eu perdi lá, porque eu fiquei sem celular. Meu celular descarregou, e aí eu não conhecia ninguém lá. Umas 2 horas da manhã, chovendo, e aí eu falo que eu tava cheio do espírito, né? Tinha acabado de me batizar e falando, senhor, e aí, aqui, minha situação. Me ajuda. Aí eu gosto até de brincar, né? Com os seguranças que estavam lá, né? Segurança não estava na mesma frequência que eu, não pode me ajudar. Aí eu avistei uns 2 caras assim, mais à frente, estavam uns 50 metros longe de mim. Aí eu falei, não, pera aí, deixa eu me conectar com esses caras aqui. E aí eu me conectei com esses caras, contei a minha situação, aí eles estavam esperando outro rapaz que foi buscar o carro para pegar eles e levar eles aonde que eles estavam. Falou, não, espera esse rapaz aqui que a gente vai contar a sua situação e vamos ver se ele tirar uma carona. Aí o rapaz chegou, tava no carro, eles falaram com ele, falou, não, eu levo sim, levo você lá no hotel que você tá. E aí me levou esse cara que era o dono do carro, que estava dirigindo, a gente, do Goiânia Arena até o hotel, a gente conversou um pouco, eu contei a minha situação para ele, que eu estava saindo de um serviço de CLT de 9 anos, e aí eu estava decidido a mudar do Mato Grosso, que mesmo eu não indo para São Paulo naquele final de semana, eu já estava com data para ir para São Paulo, né? Aí beleza. Fui pro hotel, aí depois eu voltei pro Mato Grosso, e aí lá no Mato Grosso eu já com data para vir para cá, né? Para São Paulo. Ia ser 14 de fevereiro, eu lembro. E aí, lá no Mato Grosso, esse rapaz que eu conheci do carro, ele me liga e me faz uma proposta de fazer uma sociedade no digital, né, para vender produtos físicos pela internet. E aí eu falei, cara, não foi à toa que eu conheci esse rapaz, não foi por acaso, que nada é por acaso, não existe coincidência. Falei, alguma coisa tem lá em Goiânia. Aí acabou que, em vez de eu vir aqui para Barueri, como eu recebi essa proposta e vi que alguma coisa tinha lá de diferente, aí eu falei, não, vou lá conhecer, e aí eu acabei indo para Goiânia. E até então eu fiquei lá, ia fazer 4 anos. Fabrício, você ficou 4 anos em Goiânia e veio para São Paulo, é isso? Para Barueri? Isso. E quanto tempo você tá? Há quanto tempo você está em Barueri agora? Aqui fez 6 meses. Eu cheguei dia 10 de... Eu acho que hoje, se eu não me engano, tá fazendo 6 meses. Eu cheguei dia 10 de dezembro aqui. Hoje é dia 10, né? Dia 10 de junho. Hoje é 10/6. Poxa, 6 meses, exatamente. Que bacana. E assim,
Como é que foi deixar seus amigos, deixar sua família, né? Deixar toda uma experiência de vida de anos para trás para buscar um novo sentido para sua vida? E tá aqui encarando São Paulo, né? Barueri é São Paulo praticamente, está em torno de São Paulo, a gente chama de Grande São Paulo, né? Porque está muito próximo hoje. Barueri é como diz, né? É o polo dos bilionários, né? As pessoas bem-sucedidas, praticamente de São Paulo e boa parte do Brasil, vem morar em Barueri por conta de Alphaville, que tem ali o polo de condomínios de alto padrão, né, onde o Pablo mora, onde muitos outros aí do marketing digital, né, artistas e empresários moram. E assim, você está morando, né, nessa mesma localidade. Lógico, eu creio que você ainda não esteja dentro de um desses condomínios, mas está ali próximo, beirando ali e pegando toda essa frequência, essa energia. Como é que está sendo para você isso? Então, assim, como foi deixar para trás a velha vida, o seu velho eu, né? E tá vivendo toda essa experiência agora, porque eu vejo você sempre frequentando as palestras que acontecem ali, né, ao redor de Alphaville, Barueri, e eu vejo você sempre interagindo. Como é que está sendo para o Fabrício e para os seguidores do Fabrício que quer, né, saber como o Fabrício vive hoje, né? Conta um pouco mais sobre o que você está fazendo agora para poder realmente se levantar como uma pessoa também influente, né, no posicionamento, na oratória, na estratégia, no marketing pessoal. Eu tenho visto você fazendo tantas coisas, e depois nós vamos entrar no próximo bloco aí sobre o que você tem feito para poder realmente expandir a sua mentalidade. Eu vi uma cena incrível essa semana, já a gente entra nela, mas conte aí para os seus seguidores e para os meus seguidores, né, como foi o Fabrício fazer essa transição, essa mudança. Eu creio que não foi fácil, mas só você mesmo pode me falar isso. Cara, respondendo a sua primeira pergunta, como é que foi para mim deixar a família e amigos lá no Mato Grosso, né? Que foi a minha primeira transição. Cara, não foi fácil, viu? Eu confesso para você. Porém, eu já tinha... Eu consegui dar um outro significado rápido para isso, porque eu já sabia, já tinha o total discernimento que era necessário fazer essa mudança, entendeu? E por mais que quando eu fiz essa transição, eu sofri um pouquinho, porém eu ressignifiquei rápido e falei, cara, eu tô fazendo isso, tô tomando essa decisão por um propósito maior, então é isso, eu tenho que aceitar essa realidade, entendeu? E fazer essa segunda transição, que é a segunda transição, que é sair lá de Goiânia, que eu já estava com a vida encaminhando, e vim aqui para Barueri, para essa loucura que é aqui. Para mim está sendo outra experiência surreal, sabe? Tá conectando com pessoas que eu jamais imaginei conectar, tá em ambientes, portas abrindo assim que eu falo que só Deus mesmo para abrir as portas, entendeu? Então, tô em movimento, criando o meu movimento, porque uma coisa que eu entendi é que não adianta você vir para Barueri
para Alphaville, junto com muitas pessoas relevantes no mercado, pessoas de nomes, mas não adianta você vir aqui só para segui-los. Você tem que vir para fazer o seu e começar o seu movimento, porque tem muita gente seguindo e pouca gente criando movimento, se posicionando, entendeu? E aí ultimamente eu tô entendendo isso e tô começando a criar o meu movimento. Muito bacana. Era isso que eu ia perguntar. Olha só, não precisa falar o que você faz, mas você está trabalhando e ainda não está trabalhando com o que você tem de propósito, é isso? Você quer criar um movimento, eu vi que o seu movimento leva para o posicionamento, como as pessoas se desbloquearem para falar na internet, fazer uma live, fazer uma palestra, e eu vi que você está trabalhando, né, assim, fortemente, batendo nessa tecla, e assim, você tem feito várias lives aí, né, eu sigo você no Instagram e eu tenho visto, e você está trabalhando atualmente na onde você está, e assim, ainda não está trabalhando no que você quer. É isso? Conta para nós. Não precisa falar o que você faz, só basta falar. Para falar a verdade, hoje eu não estou trabalhando com ninguém. Logo que eu cheguei aqui, eu trabalhei no comercial do Antônio Fogaça, e aí eu estou focando no meu movimento, entendeu? E hoje esse é o meu maior foco. Você já vende alguma coisa? Você já mentora alguém? Ou tá só nesse propósito mesmo? Como é que tá sendo? Então, ainda não tô monetizando ainda. Porém, eu já estou estruturando algo do tipo, entendeu? Uma mentoria, um produto low ticket. Muito bem. Bom, a gente entende que as pessoas, elas têm aí formas diferentes de aprendizado, né? Ou de aprender. A gente aprende muito pela sinestesia, né? Que é pelos sentidos, ver, ouvir, sentir, né? E também a gente aprende por repetição, né? Vai repetindo, e por esforço. E também por desconforto, né? Mudança de ambiência, sair da sua zona de conforto. E aí eu vi um vídeo, e o Pablo Marçal, ele sempre fala isso, né? Gente, vocês criam novos hábitos, né? Para vocês expandirem a mentalidade, ter uma mente mais criativa. E ele sempre fala, passa a tomar um banho frio. E aí eu vi uma live sua e um banho frio, eu acho que foi essa semana ou foi a outra, que estava muito frio e você ali tomando aquele banho gelado ali. Como é que foi isso, cara? Conta pra nós aí. Então, isso daí já é um hábito que eu tenho há muito tempo, né? E lá em Goiânia, na maioria dos lugares que eu morei lá, apesar que lá em Goiânia é mais calor, mas também tinha os dias frios, entendeu? Mas eu sempre já acostumei a banhar em água natural, né? Aqui que tá sendo o maior desafio, porque aqui tem muitos dias frios. E aqui, independente se tiver calor ou não, a água natural aqui é gelada. Inclusive, antes da live, eu tomei um banho na água gelada. Na água natural, né? Na água natural. Vamos lá. Mas isso aí é questão de hábito. Se tornou um hábito. É isso aí. Bom, eu entendo que seja
seja noite, ou seja dia, ou seja tarde, São Paulo, a água não é natural, ela fica gelada mesmo. Às vezes falta sair aquelas pedrinhas, cubinhos de gelos, porque é muito gelada a água. Mas assim, eu te parabenizo porque você está sendo desafiado a sair da sua zona de conforto aqui em São Paulo, porque você morar num lugar quente como Mato Grosso, que é centro-oeste, né? Goiânia, que é centro-oeste, que o sol está bem no meio do Brasil ali, e é 40 graus na sombra, e um sol para cada pessoa, né? A água já sai da torneira também, pronta para você colocar ali um pó de café e tomar, ou colocar ali sei lá, umas folhinhas ali de hortelã e fazer um chá, porque é muito quente, né? Eu morava numa cidade quente, próximo ao Mato Grosso do Sul, ali, chamada Jales, e é uma cidade quente, extremamente quente, também 40 graus lá também é na sombra. Então, assim, a água lá era pelante, né? Meio que, tipo assim, tomava banho com água natural, né? Tipo, com água quente, acho que 2, 3 dias no ano, que é nesse tempo agora de inverno, porque se você ligasse a chave do chuveiro durante todo o período restante do ano, né, você não aguentava, porque a água já vinha quente, e mais o que o chuveiro esquentava, não tinha, ficava como se fosse aquela água de... Você conhece mais do que muita gente que está nos assistindo agora, quando mata um frango caipira, você tem que meio que despenar ele ali, e você joga aquela água fervendo para tirar as penas dele, né? Ah, isso mesmo. E é isso, cara. A gente morava perto de uma cidade dessa e sabia que até isso não é desconforto, é conforto. Tomar um banho natural numa cidade quente é conforto. Agora, tomar um banho natural em São Paulo, puxa vida. Mas, ó, parabéns. Você está no caminho, cara, e você está seguindo aí a orientação de uma pessoa que conhece muito de neurociências, de PNL, né, de psicologia. O Pablo é um cara muito inteligente, e os outros também, né, que a gente está falando do Pablo aqui, mas tem tantos outros aí, o Matheus Ribeiro, né, que está no ecossistema do Pablo aí, que tem feito a diferença na vida das pessoas, muitas outras pessoas aí que têm se colocado aí a fazer isso, e agora você está se levantando com o seu movimento, né? Então conte um pouco mais, nós temos aí um pouco menos de 12 minutos, conta um pouco mais para finalizar aqui a nossa live e indo pro restante final, sobre o seu propósito. Qual é a sua verdadeira intenção em levantar esse movimento? Então, há pouco tempos atrás, num evento, estava com um colega, né? E aí ele foi tentar fazer um vídeo, mas ele acabou que não postou. Eu vi aquilo e eu falei, não, peraí. Aí eu fui conversar com ele, né? Eu falei, ué, você fez o vídeo e não postou? Como assim? Aí eu tive umas meia hora de conversa com ele, desconstruir algumas crenças que ele tinha ali, através da nossa conversa. E aí ele fez o vídeo e postou. E ele falou, cara, você me ajudou, velho, porque faz tempo que eu só faço vídeo, mas eu olho ali, assisto e nunca posto nada por causa de crenças, né? E aí, nessa situação, eu vi propósito naquilo, entendeu? Esses dias atrás também, teve essa situação e teve outra situação. A gente estava lá na fazenda, né? A gente foi servir lá na fazenda do Pablo, e aí a gente estava jantando na mesa lá, e aí o Nelson, o Rafa tava lá, e tava a galera. E a gente conversando sobre propósito, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu fui falar um pouco sobre propósito, aí o Nelson olhou assim para mim e falou, cara, no seu evento, na sua palestra, você poderia falar de propósito. E aí eu falei, cara, aí tem propósito também. E aí foi
veio primeiro essa situação, né, lá da fazenda, depois essa outra situação que foi ajudar o colega meu a se destravar ali e postar um vídeo no Instagram. Foi aí onde que veio o movimento Despertar. Antes disso, eu já estava bolando com o mesmo nome, bolei uma marca de café especial, né? Aí, eu já tinha colocado o nome, eu falei, não, peraí, deixa eu mudar aqui e criar um movimento aqui, porque eu fiquei pensando, dentro dos eventos, eu falo, cara, tem milhares de pessoas que carregam a mensagem, que tem propósito, carregam a mensagem, que tem um conhecimento, tem um talento que ele precisa ser multiplicado, porém as pessoas estão caladas por causa de bloqueio, por causa de crenças, e não estão se posicionando nas redes sociais. E outra coisa que eu vi, que é uma mensagem que eu carrego e sempre vou falar dessa mensagem, que eu vi que o problema do mundo não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então eu vi muito isso, e aí foi aonde que eu comecei a criar o meu movimento para ajudar essas pessoas que estão travadas, que não conseguem fazer uma live, que não conseguem fazer um vídeo, que não conseguem se posicionar nas redes sociais, entendeu? Porque tem muitas pessoas precisando se posicionar, e o maior propósito mesmo, para você entender, é levantar pessoas para se posicionar, entendeu? Levantar pessoas para também ser líderes, para levantar outras pessoas. É isso que está faltando. Tem muitas pessoas, tem muitos telespectadores e tem poucas pessoas posicionadas. Tem poucas pessoas no palco, tem poucas pessoas sendo protagonista da própria vida, né? E cumprindo com o propósito, com o chamado que o próprio Deus colocou no coração dessas pessoas. É isso mesmo. Fabrício, você já teve dificuldades de falar algum dia? Foi tímido? Porque assim, eu lembro que quando eu era novo, eu tinha uma dificuldade enorme em falar. Eu gaguejava muito, né? Ainda gaguejo um pouquinho hoje, mas é bem menos. E tropeçava muito nas palavras. Eu trocava o R pelo L, né? Então eu até falei isso num podcast que eu fiz, que um amigo me chamou, o Wesley, Papo com Wesley, né? E aí eu falei para ele, puxa Wesley, eu tinha uma dificuldade, sofria bullying, né? Eu trocava o R pelo L, o povo falava, até hoje, quem me conhece fala assim, fala aí, idolatrado, né? Mas no caso, eles brincam assim, fala idolatrado, porque eu falava idolatrado, porque era essa troca, né? Quando eu era novo, fala 3.333, aí eu 3.333. E isso eu sofri muito bullying, cara, e eu fui muito travado, eu era aquela pessoa que tinha vergonha de me aparecer, de falar em público. Isso um pouco foi a igreja, né? Foi a religião que me ajudou bastante. A igreja, ela tem muitas vezes, ela tem duas coisas que ela faz com a gente. Ou ela nos bloqueia muito, ou ela nos destrava muito, né? E eu fui tanto bloqueado quanto eu fui destravado pela igreja, né? E depois eu vou te falar o porquê que eu fui bloqueado. Mas assim, eu fui destravado nesse sentido porque eu comecei a fazer aí, eu comecei a fazer
pregações, participar na liderança da igreja, então isso me levou a falar mais, a me destravar na comunicação, no posicionamento, né? E hoje eu não tenho esse problema. Depois eu fui para a faculdade, acabei me desbloqueando mais ainda, né? Em fazer uma pregação é uma coisa, agora você fazer uma palestra é outra, né? E na faculdade de enfermagem a gente aprende muito a fazer palestras, porque o enfermeiro ele é muito educador, né, orientador, educador, então ele tem que ter essa comunicação, e eu aprendi isso. Hoje é um pouco natural falar com essa desenvoltura, mas nem sempre foi assim. Qual seria a sua recomendação para quem tem esses bloqueios? Cara, eu também já fui bloqueado com isso já, né? Quando eu era criança, eu era um cara bem extrovertido, comunicativo, me conectava facilmente com as pessoas. Eu era realmente sem vergonha, né? Porém, eu participava muito das coisas que tinha na escola, festa junina, Dia das Mães, qualquer coisa que tinha na escola eu estava dentro. E aí, um belo dia me chamaram para... Eu gostava muito de cantar quando era criança. E aí me chamaram para cantar na escola, né? Para cantar, foi no Dia das Mães. E aí fui cantar. E nessa que eu fui cantar, eu só cantei a metade da música. E depois desse dia, todo mundo gostou, aplaudiu, mas acabou que aquela situação gerou um bloqueio no meu cérebro, por não ter terminado a música, entendeu? E aí depois desse dia pra cá, eu tinha oportunidades de subir no palco, de cantar novamente, porque lá na minha cidade do interior que eu nasci, a gente juntava eu e mais 2 amigos lá, e aí a gente fazia um sonzinho em casa e tal. Mas aí quando tinha algo que a gente poderia apresentar na cidade ali, a gente não ia. Já tinha oportunidade de tocar em barzinhos, de cantar em barzinhos, mas juntava 3 bloqueados, 3 medrosos, acabou que nenhum ia. Mas depois que... Primeiro, quando eu conheci eu comecei a me destravar. Para você começar a destravar, você tem que entender o porquê. Você tem que saber o porquê. Você tem que ter clareza disso. Porque senão você não vai destravar. Logo que eu comecei a criar conteúdo no Instagram, a aparecer, a fazer stories, foi quando eu conheci o marketing digital. E aí eu tava vendo no marketing digital, tinha gente que tava aparecendo e vendendo mais. Vendendo, aparecendo, fazendo vídeo. Aí eu falei, cara, eu tenho que começar a fazer vídeo também, né? E aí eu comecei a fazer stories, as pessoas foi me chamando de blogueirinho, porém, eu não ligava porque as outras pessoas estavam dizendo, e eu continuei. E aí, depois eu fui entender que eu tinha um propósito. Aí depois que eu comecei a entender que eu tinha um propósito, foi aí onde que eu falei, cara, eu vou ter que... o meu propósito tem a ver em subir no palco e falar com pessoas. E aí foi onde que eu comecei a me destravar também em subir em palcos. Lá em Goiânia, participei de alguns eventos que eu tive a oportunidade de ter palco. Comecei a me desenvolver, a fazer curso de oratória, de comunicação. E aí eu comecei a
aparecer mais nas redes sociais. Igual ano passado, eu fiquei quase 6 meses, todos os dias, fazendo stories, aparecendo, falando algo. Trabalhei nas vendas, vendendo os brownies, trabalhei no mercado imobiliário. Tudo isso, todo esse combo me ajudou a destravar muito, entendeu? Questão de subir em palco, em questão de aparecer nas redes sociais, de criar vídeo, de fazer lives, entendeu? Muito bem. Sim, e quanto mais a gente se coloca a fazer, a praticar, a falar, mais a gente melhora a comunicação, né, a oratória, o posicionamento. E esses são os códigos do posicionamento, né? O que mais você pode trazer para quem quer começar agora a se posicionar, a se colocar como um líder que aparece, como uma pessoa que vende, como uma pessoa que treina? Quais seriam aí os códigos, o segredo? Então, o primeiro foi o quê? Entender que você tem um propósito. Esse é o primeiro código. Para você se destravar nisso daí. O segundo é você independente, porque vão começar a falar de você, vão começar a te chamar de blogueirinho, independente do que falarem, você continuar. Você não pode levar isso pro coração, porque senão você para. E sempre entendendo que o que você está fazendo, se eu estou começando a criar conteúdo, se eu quero subir em palco, se eu quero me posicionar e ser uma pessoa influente, eu preciso aparecer, sempre entendendo que tudo isso que você está fazendo é por um propósito maior. E às vezes, no começo ali, você começa a se posicionar, que você começa a criar conteúdo. Às vezes você não vai ter um retorno ali visível, sendo financeiro ou de outra forma, ou de seguidores, ou de visualizações, de curtidas, de comentário. Você não vai ter. Porém, você tem que entender que tudo é uma plantação. Você planta agora para colher lá na frente. Essa questão de posicionamento, de você começar a se posicionar, de você começar a transbordar, você planta hoje para colher, é uma jogada de médio e longo prazo. Porque tem propósito. Porque se não tiver propósito, logo você desiste daquilo. Você, isso daqui não é para mim. Aí você começa a ligar para o que as outras pessoas falam, e aí você acaba desistindo. Mas eu falo para você, planta, começa, dá os primeiros passos, independente do que as pessoas vão falar ou não. Começa também uma coisa que vai fazer uma grande diferença é você começar a andar com pessoas que têm a mesma mentalidade, têm o mesmo propósito, está querendo ir para onde você quer, ou pessoas que já chegaram aonde que você quer chegar. Porque se você caminhar com esse tipo de pessoa, não vai ter julgamento, vai ter o quê? Vai para cima, vai ter transborda, outras pessoas vão te mostrar o caminho, vão te ajudar e vão te ensinar o caminho. Isso daí é muito importante também. Pessoas.
pessoas e ambiente. É interessante que você está falando aí, e você tem caminhado muito com as pessoas, né, ali do ecossistema, do Pablo, e assim, você tem caminhado ali com pessoas grandes, pessoas com muito potencial, né? E assim, tanto eu quanto você, a gente tem o prazer de servir no Keepers, né? Que é aí um movimento de staffs, né, da plataforma, do ecossistema. Como é que é servir ali no Keepers ali, assim, para você? Para mim é gratificante. Poxa, você poder fazer ali algo pelas pessoas, tipo, poxa, servir lá no culto de segunda-feira no Primícias. Isso é bacana demais, né? Eu servi lá na casa do Matheus Ribeiro. Puxa, cara, foi transformador, impactante. Como é que é para você? Para mim, eu vejo como desfrute. Às vezes, eu tenho muito no meu coração aquilo que é o maior observing. Então, às vezes, muitas pessoas pode estar naquela posição e às vezes o cérebro pode te diminuir, mas eu vejo ali como um transbordo, porque é muito bom você estar em uma posição onde que você está servindo as pessoas e as pessoas estão desfrutando e aprendendo em um ambiente onde que você está ali e você está disposto a fazer aquele ambiente o melhor, fazer como a gente aprendeu, né? O Keepers é mais do que servir, é guardar o ambiente. Nós somos os guardiões do ambiente. Então, por trás de estar ali, na minha opinião, no que eu sinto, é muito gratificante, uma coisa assim, para mim é extraordinário, porque te dá acesso, te dá a chance de através daquele gesto, você se sentir útil e conseguir transbordar para as pessoas que estão ali no evento, que estão ali naquele ambiente. Porque você servir também é uma forma de transbordo. Rapaz, fortes palavras, hein? As pessoas precisam saber mais o que é servir, né? Muitas vezes a gente quer aparecer, a gente quer ser o centro das atenções, quer ser a estrela, né? E se esquece que tudo é para um propósito, né? Tudo tem um fundamento, né? E assim, não somos estrelas, não somos melhores do que ninguém, né? Muitas vezes vivemos aí um posicionamento, uma posição social, uma profissão que se destaca, mas não é por isso que somos melhor do que outras pessoas. E temos que entender isso para poder realmente fazer desse mundo, fazer, né, um mundo melhor, fazer algo realmente maior. Estamos caminhando aí para o final, é uma pena a live aqui, rapaz, está sensacional. Vamos lá. Tem alguma mensagem aí que você gostaria de deixar para as pessoas que te seguem? Cara, o que eu tenho que falar para essas pessoas é que é tempo de se posicionar, é tempo de despertar, de realmente sair do telespectador e começar a transbordar a mensagem e o conhecimento que carrega através das redes sociais. E me aprofundando um pouco mais sobre o que a gente está falando, indo para o lado espiritual, é que Deus está buscando as pessoas que se posicionam,
e que abra sua boca. E como a gente fala muito de reino aqui, o meu maior propósito no meu movimento Despertar é levantar novos reinantes, é levantar novos filhos para se posicionar e começar a abrir a sua boca e levar também o reino para as pessoas. É multiplicar o reino. É levantar novos líderes que está precisando. Amém. Bom, para quem quer falar ou seguir o Fabrício Dantas, é o @Fabrício Dantas 01, é isso mesmo? Isso mesmo. Pode me seguir lá no meu Instagram. Quiser conversar mais, pode me chamar lá no direct, que eu estou à disposição para transbordar, para contar um pouco mais da minha história. Tem uns conteúdos lá, estou criando live, fazendo live todos os dias, lendo o devocional do Billy Graham, estou criando conteúdos todos os dias. Maravilha, meu irmão. Bom, @Fabrício Dantas 01 para quem quer conectar, para quem quer um acesso ao coração desse jovem corajoso, audacioso, mas também de um coração que transborda, e transborda muito. Ele está disposto a te orientar, ele está disposto aí a te dar aí, ou transmitir vários códigos aí para você também se posicionar, assim como ele saiu de uma cidade de 3 mil habitantes e hoje ele está nesse mundo aqui enorme que é São Paulo, Barueri, Alphaville, você também pode. Então, assim, quer ser grande? Quer alcançar, quer acessar lugares ou patamares mais elevados? Começa a andar com pessoas assim. Bom, o meu Instagram também é o @andreveira.mentor. Estamos aqui para ajudar você a se desbloquear, se destravar emocionalmente, profissionalmente. Tá? Temos aí uma mentoria sobre carreira para ajudar você que ainda não descobriu o que fazer, como fazer e o porquê fazer. Nós estamos aí com a nossa mentoria pronta para te entregar. Tá? E é só também chamar aqui no direct ou entrar no meu Instagram e ir lá em contato. Tem o meu WhatsApp lá, pode me chamar no WhatsApp. Teria o prazer de bater um papo com você. Tá? Ah, André, não tem algo de graça? Tem. Eu tenho uma célula Projeto FIP, que é fé, identidade e propósito. A gente trabalha na célula FIP, são aulas ali online, toda terça-feira às 20 horas, e a gente trabalha de uma forma gratuita, transbordando gratuitamente nas pessoas. Essas lives que estão acontecendo a toda sexta-feira às 20 horas também, como o Fabrício aqui, semana passada teve o Kleber Alves. Então, assim, temos o conteúdo gratuito, mas também temos as nossas mentorias, né? Que fazemos de uma forma mais intensa, caminhando com você, ou seja, você vai caminhar com a gente, vai poder estar mais próximo, vai poder absorver mais conteúdo para o seu crescimento pessoal, profissional, e né, a sua alavancagem para o seu sucesso aí, seja em qual área for, né? Pessoal, profissional, espiritual, não importa qual é a área, né? O importante é você se desenvolver como pessoa. Fabrício, meu amigo, gratidão, foi um prazer bater esse papo hoje com você, e eu espero ter outras oportunidades aí de poder trazer aqui já o seu trabalho em andamento, aí, esse movimento em andamento com uma força maior, só está começando, e eu tenho certeza que você não vai parar, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, tá? Que Ele possa te conduzir aí
em todo o seu propósito, suas metas, seus objetivos, e que você possa fazer realmente a diferença e impactar muitas vidas. Tamo junto, meu amigo André. Gratidão, viu, pelo convite. É uma imensa satisfação tá aqui fazendo essa live com você, transbordando. E tamo junto. Vamos para cima, vamos só colocar gás no movimento, vamos levantar pessoas. Esse é o maior propósito. É isso aí. Bom, se você quer se levantar, se você quer se posicionar, se você quer criar um movimento, já sabe quem procura. E tem muitos outros aí também que ajudam. Aquilo que a gente não puder ajudar, a gente encaminha. Direciona para quem pode. É isso aí. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todos. Aproveitem esse final de semana para assistir essa live. Você que não está assistindo hoje, mas você tem amanhã, sabadão, você tem domingo para assistir. Depois tem a semana inteira aí para aproveitar aí, porque vai estar gravado, vai ficar aí no YouTube. Um grande abraço, um beijo no coração. Até mais, Fabrício. Fui! Forte abraço. Tchau, tchau, gente.